tem o São Paulo, hein? São Paulo venceu em casa e segue na briga pelo título brasileiro. Vou mais longe. São Paulo, além do Flamengo, é o único que briga ainda, né, gente, pelo Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Que briga mesmo pelo título é o único. Porque o Atlético Mineiro... Não, o Atlético Mineiro não briga pelo título brasileiro. Não briga. Né? Então o São Paulo hoje, além do Flamengo, é o único time que briga pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil e pela Libertadores, hein? Vamos falar também do São Paulo do Zubeldia. O São Paulo do Zubeldia, Bruno Prado. Como é bom eu ver o Zuzu, né? Como diz Vanderlei Nogueira, que eu chamo, né? O Zuzu voando nesse São Paulo. Porque, me desculpa, o que esse cara tá fazendo no São Paulo é impressionante, sim. Pode dizer que o São Paulo muitas vezes não joga bem, pode dizer que o São Paulo... Mas, cara, o Zubeldia consegue manter o São Paulo vivo, com um elenco mais fraco do que os superpoderosos no futebol brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo briga por título. São Paulo tem 41 pontos, o Fortaleza tem 48, então... O São Paulo ainda briga pelo título brasileiro também e segue vencendo, Bruno Prado. Na matemática sim, na prática eu acho que não briga, mas na matemática sim. E nas Copas ele pode chegar longe nas duas. Ele pode ganhar uma Copa, tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores. Esse time no mata-mata já se mostrou muito forte. Ontem foram 4 titulares só em campo, né? Só o Arboleda, o Luiz Gustavo, o Lucas e o Caleri, né? Colocou 4 jogadores importantes no time titular, o resto foram reservas que atuaram, e um primeiro tempo muito bom. Um primeiro tempo em que o São Paulo fez 2-0 jogando muito bem. O primeiro gol que a gente está vendo aí, que é do William Gomes, né? Um menino de 18 anos, foi um belo chute de fora da área, o primeiro gol dele como profissional, mas o segundo gol que foi do Eric, a jogada é muito bonita, porque é um gol que o Vitória pressiona lá em cima o São Paulo, né? O Vitória fez um bom jogo. O Vitória é um time bem armado pelo Carpini coletivamente, mas individualmente é muito difícil. Acho que isso que vai derrubar o Vitória. Individualmente falta muita qualidade ali no time do Vitória. E o segundo gol é um gol bonito, que o Vitória sobe lá em cima e o São Paulo sai de trás da pressão do Vitória de maneira muito bonita, né? O Ferrarese jogou de lateral direito bem, toca por cima, o Lucas dá um toque de calcanhar lindo e o Eric finaliza, né? Aí já é a parte final com o Eric finalizando, mas a jogada... não é o gol, não, que foi do Eric também, mas esse não é o segundo gol. Aí a jogada, né? O Lucas dá um passe de calcanhar ali que ele rouba. O Lucas é muito bom jogador. Fantástico. O toque do Ferrarese pro Lucas foi bonito e depois o Lucas de calcanhar pro Eric arrancar e fazer o gol do São Paulo, né? O gol de fora da área, que fez 2-0. Aí no segundo tempo o time caiu bastante. No segundo tempo o Vitória até ficou um pouco mais em cima do São Paulo. O Vitória fez um gol de pênalti que para mim não foi nada. Para mim foi daqueles pênaltis que se fosse na Premier League o árbitro não ia nem olhar, assim, não ia ignorar o lance. Para mim não foi nada. Como o pênalti que marcaram ontem pro Fortaleza contra o Corinthians. Para mim foi igualzinho, também não foi nada. Foi um lance, o jogador foi na bola, uma dividida e não foi nada mesmo. Só que o Corinthians anularam esse não. Mas o São Paulo fez o que pôde fazer. O São Paulo já fez a sua escolha. O brasileiro ele vai usar reservas na maior parte dos jogos. Nessa maratona que você tem que fazer algumas escolhas, o São Paulo já fez. Ele conseguiu, com os reservas, vencer 2 jogos contra o Atlético Goianiense e com o Vitória, que eram jogos... então, ele conseguiu, com os reservas, dava para vencer os 2. Mas eu acho que o São Paulo não briga pelo brasileiro, porque, para mim, está clara a escolha do São Paulo, e com os reservas ele não vai conseguir vencer muitas equipes. Mas ele está aí, está se mantendo na Copa do Brasil e na Libertadores, sim, eu acho que o time pode chegar longe, sim, pode até ganhar uma das duas. Eu acho que o São Paulo disputa mesmo, né, Vamp? Mata-mata. Eu sempre pego esse exemplo, porque o São Paulo, ele eliminou simplesmente Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil, quando ele foi campeão no ano passado. No mata-mata, o São Paulo não tiver com os seus principais jogadores no departamento médico, quem são os principais jogadores? Luca, Caleri, Luciano... Arboleda, pô. Esse não é o principal, esse é um monstro. Foi convocado, Bruno? Me dê essa notícia. Não achei nenhum. Não fala se ele voltou aqui no perfil oficial da seleção do Equador não tem convocação ainda. O jogador tem que ir para a seleção do Equador jogar moleque colocou numa roubada. O moleque lá já tá querendo ir pro Chelsea lá, cheio de jogador. E arrebentou com o meu Arboleda e com o outro lá que tá botando pro Flamengo, né? O Gonçalo Plata. Esse moleque, rapaz, induziu 2 caras malandros a sair com ele em Los Angeles. Mas assim, esses jogadores, o Pablo Maia não volta assim, o Alisson tá machucado, Pablo Maia e Alisson machucado, mantém uma regularidade. Eu gosto do Bobadilha jogando, acho que
é um jogador interessante da seleção paraguaia. Aí o Luiz Gustavo tá jogando muito. Se o São Paulo tiver com uns 5, 6, eu falo, não para pontos corridos, mas para encarar Flamengo, Palmeiras e mata-mata, Atlético Mineiro, que nem vai encarar agora, no meio de semana pela Copa do Brasil, com Caleri, Luciano, Rato jogando bem, né? Arboleda na zaga, o Ferrarese viu o Bruno falando jogando bem também. Quer dizer, goleiro da seleção, já foi convocado. É um time interessante, sim. E o Vinícius, o próprio Wellington, tá louco pra dar área, né? Gente, o Vamp falou de um jogador agora que eu sou suspeito porque não tenho contato nenhum com ele hoje em dia, até porque ele deletou as redes sociais, mas já fui muito amigo e sei que é um cara muito gente boa, e que é o Luiz Gustavo, cara. Porque o Luiz Gustavo, eu vou ser bem claro aqui, eu vou pegar o caso do Flamengo, ele é melhor que os 2 volantes do Flamengo hoje. Pra mim ele é muito melhor que o Pulgar e que o Alan. Pra mim é. Sim. O que ele tá jogando hoje... Ele é melhor que os 2. Ele tá muito bem. Ele bate de igual pra mim com os volantes do Palmeiras. Cara, o cara é campeão de Champions pelo Bayern de Munique. O cara é jogador titular de Copa do Mundo. Tudo bem, teve o 7-1, que aí todos ficam marcados pelo 7-1. Mas ele foi titular de uma seleção brasileira em Copa do Mundo. Não, ponto duelo. Por isso que eu tô falando, ponto duelo não, assim, pegar o Luiz Gustavo e botar quarta domingo, porque ele não vai aguentar. Mas ponto duelo, deixar ele fresquinho, ó. Vai enfrentar o Flamengo, vai enfrentar o Palmeiras, descansado. Vai enfrentar o Botafogo agora, por exemplo. Vai jogar, pô. Na Libertadores. Vai jogar tranquilo. A dúvida sobre ele era só questão física, ele tá bem. Que realmente, esses jogadores que o Pilhado citou, né, os do Flamengo e do Palmeiras, eles nunca atingiram o patamar de carreira que o Luiz Gustavo atingiu. É dentro daquilo que eu falei, tem jogadores que ficam aqui, que são entre nota 5 e 7. Os caras um pouco acima são os caras que vão fazer carreira em Bayern de Munique, em Real Madrid, em Barcelona, em seleção, e ele é desse nível, né? A dúvida era como ele estaria fisicamente. Ele tá bem. O Bruno, eu falei ontem no programa, falando sério. Se você pegar aí os dois uruguaios estão machucados da seleção. O Vina e o Piquerez. Lateral esquerdo, os dois. O Bielsa convoca normalmente os dois. Para a Copa América não levou o Piquerez, né? Que está lesionado no jogo. Nenhum dos dois joga mais esse ano. Aí você tem. Se você pegar o Alexandre que o Flamengo contratou, que daqui a pouco o Pilhado vai entrar nisso, me aponte aí na Série A 20 atletas laterais esquerdos que tenha 3 melhores que o Alexandre. Não já veterano. Não tem. É a mesma coisa, pega aí 5 volantes. Mas é diferente, né? O Alexandre tem 33, o Luiz Gustavo tem 37, mas tá jogando muito. Não, é isso que eu falo assim, é um cara que veio, tava no mundo árabe, né? O Luiz Gustavo, seu último clube dele foi na Arábia Saudita. No mundo árabe, mas vai dizer que o cara não sabe jogar? Na hora que for pra um duelo desse aí, encarar tete a tete? É como no momento em que o Flamengo trouxe o Felipe Luiz. Sim. Esse é mais ou menos o paralelo. 2 caras de carreira importantes, jogador de Copa do Mundo e tal. Chegaram aqui veteranos. Foi titular do Bayern de Munique, pô. Exatamente. Foi titular do Bayern de Munique. Um grande Bayern de Munique. Não era um Bayern de Munique qualquer, um grande Bayern de Munique. É um jogador diferente. E fala-se pouco dele, porque ele é pouco midiático. Sempre foi. Ele é reservado, ele é na dele. Mas é um jogador. Um sotaque legal, né? Tipo seu, assim, um sotaque, né? Sotaque não, ele tem um vozeirão. Vozeirão, né? Ele tem, o apelido dele na seleção era Cid Moreira. Ele fala assim, ele fala assim. Que depois da pressão caiu. Olha quem vai vir hoje. O quê? Daqui a pouco não vai entrar em uma propaganda. Ah, tá. Pensei que você era mais inteligente. Agora assim a pressão caiu, eu não entendi. A pressão do Luiz Gustavo? A voz do Luiz Gustavo, né? Sotaque também, né? Bonito, né? Ah, tá. Mas não é esse. Não é esse. O Luiz Gustavo, ele assume o lugar do Pablo Maia, que é um moleque que joga muita bola. Pablo Maia foi cruzado, foi... Não, foi uma lesão na coxa, mas pegou um tendão. Pô, já tem mais de 4 meses, ele teve que fazer uma cirurgia, inclusive, né? Pegou tendão, foi uma condição muscular, mas o Bobadilha mais grave. O Bobadilha sabe jogar. Outro dia eu falei pra você, ele meteu o gol. Ele está convocado. Sim, fez gol contra o Nacional. O Bobadilha tá. Para a seleção do Paraguai. Convocaram o Isidro Pita do Cuiabá, convocaram um monte que joga aqui do Paraguai. O Romero não. Mas o Isidro Pita é melhor que os atacantes tudo do Corinthians, pô. Sim, ele faz gol. Mas porque ele é participativo, segura a bola no ataque, ele sozinho segura a bola, fica olhando o Cuiabá lá, os caras metem a bola pra ele com 3 zagueiros, 2 no cangote, ele é chato. Sim, ele é bom. Mas o Luiz Gustavo, ele assume uma posição que o São Paulo perde um jogador importante, ele chegou lá e tá tranquilo, assim, a camisa 5 era uma preocupação quando o Pablo se machucou, e ele chegou e jogou, tomou conta. Hoje o Luiz Gustavo é um titular absoluto do time. Tanto que ontem, acho que o Zubeldia teve a preocupação de colocar só 4 titulares e colocou 4 jogadores que, para mim, ficou claro que ele considera fundamentais. Pelos caras que jogaram, ele meteu Arboleda, Luiz Gustavo, Lucas e Caleri.
O resto ele mexeu, né? Então, para mim, ele escolheu 4 que para ele são pilares do time para jogar ontem, né? Um zagueiro, um volante e um meia atacante e o centroavante. Foram os únicos que jogaram ontem de titulares. O Arboleda tem jogado em quase todas. Né? Sim. Com o time misto e jogou contra o Palmeiras também. Jogou contra o Palmeiras, né? Bom, vamos lá. Essa aqui eu levantei para você. Bom, vamos lá. Eu vou ter que falar do Zubeldia, né? Eu que tanto valorizei. Pelo amor de Deus, não toma cartão não, Zubeldia. Tem muita coisa boa pela frente. Ontem não tomou. Graças a Deus. Ontem não tomou. Eu torço por alguns personagens, não. O Zubeldia é bom treinador, pô. Fica tomando é bom treinador. Aí fica Vanderlei Nogueira, fica Flávio Prado, tudo bom, tentando desmerecer o Zubeldia o tempo todo. Olha aqui, 31 jogos, 18 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, pô. É um baita retrospecto do Zubeldia. E aí fala, mas tem que esperar. Porra, esperar mais? Mais, já tem 31 jogos. Já tem que elogiar. 44 gols marcados, 22 sofridos, ou seja, o dobro de gol marcado. 66,7% de aproveitamento. Conferir no Flamengo, aí? Porra, tem que dar moral pro Zubeldia. Vamos supor. Mas tem que dar moral pro Zubeldia mesmo. Claro que tem. Chegou muito bem, porra. Então vamos lá, você fez a brincadeirinha, né? Porque tu sempre faz uma brincadeirinha. Depende, né? Aí tu fez a brincadeirinha. Você quer levar o Zubeldia pro Flamengo? Você falou, não foi? Você gostaria de ver... Eu vi que foi irônico. Então, só pra te avisar, o Zubeldia, sem contar as lorotinhas de estadual, né, filho? Que estadual, minha mãe, com os elencos que a gente tem em alguns clubes, ganha jogo em campeonato estadual. É verdade. Dona Rosana Asmar. Agora, sem contar estadual, o Zubeldia só perde em aproveitamento para Vojvoda e Arthur Jorge. Só. Ele ganha do Tite, ele ganha do Abel Ferreira, ele ganha do Milito, ele ganha do Mano Menezes, ele ganha de quem quiser falar aí. Então tem que respeitar mesmo o retrospecto do cara. Não tá dizendo que ele tá mal, eu tô dizendo que ele tá fazendo uma boa campanha e é por isso que eu te fiz a pergunta. Eu sei, eu te conheço. Mas no Flamengo, em 3 meses, iam querer mandar ele embora, ia falar que não serve, já ia ser assim, não adianta. Mas no São Paulo, se não funcionasse também, foi assim com o Carpini. O Carpini foi, mas no Flamengo é o dobro, assim, se eu sou treinador, eu não vou pro Flamengo por dinheiro nenhum, assim, nenhum. Tá bom, mas se você for bom... Você vira um mito como virou o Jorge Jesus. Tem isso também. Ele tem que dar graças a Deus que ele saiu logo. Eu discordo. Eu acho que o Jorge Jesus, se ele tá no Flamengo até hoje, o Flamengo ganhava tudo praticamente. Mas eu gosto assim. Eu acho. Eu acho que o Jorge Jesus, aquele trabalho... Como o Abel no Palmeiras. Ganha tudo. Aqui no Palmeiras tem a presidente que lá ninguém vai mexer, né? Mas no Flamengo mexe. O Sampaoli, ótimo técnico. No Flamengo não deu. O Tite é muito bom. O Dorival foi campeão, não serve. O Rogério foi campeão, não serve. Eu não vou. Quem é o diretor de futebol do São Paulo? É o Belmonte. O Belmonte, eu não tô falando brigar com o treinador, chamar o cara é diretor, sentar numa concentração, num refeitório, na janta, numa viagem. Velho, aqui tem que maneirar, você tá sendo muito expulso, muito cartão. Será que ninguém conversa? O cara falou, mas eu sou assim. Não, aqui não é assim, não. Aí botar em posição de quem é um diretor de futebol. Tô falando que chega aqui, vai logo tomar dura, se tomar cartão. Claro. Não há uma conversa com esses caras, com o Mano Menezes, com o Fernando Diniz, com o Abel Ferreira, com o Zubeldia. Os caras não estão acima da regra do futebol, não, pô. E tem que explicar pro cara o seguinte, você é tão importante que a tua presença na beira do gramado é fundamental. Eu vou te falar, eu não sei essa geração aí, viu? Quando o treinador mesmo não ia, a gente olha auxiliar, a gente nem, graças a Deus, o Luxemburgo não tá na beirada, tá outro. O cara não olha com os mesmos olhos, não. Não olha com os mesmos olhos, não, os jogadores. Agora, você sabe por que não faz isso na Premier League também, entre outros fatores? Que é expulso rápido. E o pagamento é semanal, né? Ou seja, amigão, você vai ficar suspenso hoje outra vez? Então tá bom. Então vamos renegociar esse teu salário. Sabe, tem que começar também a doer no bolso, né?